o detentor da técnica Excalibur, capaz de cortar tudo o que toca. Corte rápido, faca, é Tramontina. O Cavaleiro de Ouro com maiores habilidades físicas, e podemos ver nele uma referência a Bruce Lee no anime. Aquele personagem que mostra muita seriedade e um certo ar de arrogância, mas que no final reconheceu que estava errado, principalmente em suas crenças, ao ver Shiryu dar tudo de si em nome de Atena. E em um gesto nobre, poupou a vida do dragão, lhe passando a sua armadura e a sua técnica secreta. Hoje o vídeo é sobre ele, Shura, Cavaleiro de Ouro de Capricórnio. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Samuel Hermes aqui para mais um vídeo no canal. Desde já eu já peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e assiste o vídeo até o final. Se gostar, já sabe, né? Excalibur nesse like para dar aquela força pro canal. E já de antemão eu agradeço a todo mundo que está se inscrevendo aqui no canal, fazendo parte deste canal, e aqueles que já estão inscritos há mais tempo. Vocês todos são importantes para dar continuidade, tá? Então, sem mais enrolação, né? Bora pro vídeo do Shura. Então vamos lá para as habilidades do Shura. Ele possui força, velocidade, agilidade e resistência sobre-humanas e domina o sétimo sentido como todo cavaleiro de ouro. Ele também despertou o oitavo sentido durante a saga de Hades. E é dito que ele possui as maiores habilidades corporais e físicas do santuário, capazes de fazer manobras no ar sem tocar o solo, semelhante a alguns artistas de circo, quem sabe. Mas o que mais se destaca nele são as suas técnicas secretas, principalmente a Excalibur, e também tem o Pedra Saltitante. E falando em Excalibur, até onde podemos ver, esta é a única técnica que pode ser transferida diretamente para um outro usuário. Como podemos ver, Shura passando-a para o braço direito de Shiryu. No geral, como podemos ver, é uma técnica bem simples de corte. Ela pode cortar o ar, formando feixes de luz, ou um corte direto com contato. No geral, é uma técnica simples. Ela corta tudo o que vier. Pode ser por contato direto ou cortando o ar, formando aqueles feixes dourados que a gente se acostumou a ver principalmente no anime, porque no mangá não tem cor dourada, né? Todos os membros de Shura são tão afiados quanto o aço, mas podemos ver ele utilizando principalmente o seu braço direito. E por ter todos os membros afiados, Shura então tem um leque de variações de movimentos de corte, podendo então utilizar mais de um membro simultaneamente. Corte rápido, faca, é Tramontina. Só para avisar aqui, tá tendo uma obra e o tiozão da serra aqui tá fazendo um barulho. Caso vocês notem algo de diferente, é isso aí, tá? Eu gosto de dizer que existem dois Shuras, um do anime e outro do mangá. Quanto à personalidade dele, não há muita diferença, mas o que é de diferente nele é seus motivos de lealdade ao mestre e a sua participação na obra que destoou um pouco. E aí eu já vou explicar aqui, tá bom? Na saga do Santuário, Shura tem duas participações importantes. A primeira é com Aioros e a segunda é a luta na casa de Capricórnio contra o Shiryu.
No mangá, é Shura quem se exalta e diz que o novo grande mestre deveria ser ou Saga ou Aiorus, naquela reunião em que Shion convocou os Cavaleiros de Ouro para avisar que a guerra contra Hades se aproximava. E após a usurpação de Saga no comando do santuário, Shura enfrenta Aiorus na casa de Capricórnio, e ali podemos ver que Aiorus está com muita raiva de Aiorus pela suposta traição, e até ele demonstra certa tristeza por aquilo estar acontecendo. Ele enfrenta o Sagitariano e chega até a cortar a flecha das sombras, só que ele é paralisado então por Nikki e chega a dizer para Aiorus que ele podia o matar. Entretanto, Aiorus simplesmente vai embora e diz que Shura seria importante para a guerra que se aproximava. Já na divisa do santuário, é Shura quem corta as cordas da ponte que fazem com que Aiorus e a pequena Athena caiam no precipício. E ele diz que Athena renasceria, ou seja, ele sabe que aquele bebê era Athena. Para Shura, a força do grande mestre tornava legítimo os seus atos, e que chegar ao seu objetivo era mais importante do que fazê-lo com justiça. Ou seja, Shura conhece e apoia as ações do grande mestre. No anime, essa interação entre os dois é um pouco diferente. Eu não tinha dito, mas no mangá o Shura ele ataca o Aiorus juntamente com o Máscara da Morte e o Afrodite naquela ponte. No anime não. É só o Shura que enfrenta o Aiorus. E o Shura se vangloria de ter vencido o Cavaleiro de Sagitário. Entretanto, a derrota do Cavaleiro de Sagitário ocorreu porque Aiorus só se deixou ser acertado para preservar a vida da deusa Athena, que estava à mercê de Shura naquele momento. Ademais, o Shura levou um trovão atômico muito bem dado que chegou a derrubá-lo. E aqui o Shura não sabe que aquele pequeno ser é a deusa Athena e que ele só não a matou por causa que o cosmo da deusa interveio naquele momento e fez ele de alguma forma não atacar. E na casa de Capricórnio vemos uma estátua da deusa Athena entregando uma espada para o cavaleiro daquele signo, onde é dito que isto é um presente ao cavaleiro mais fiel à deusa. E disso o Shura se vangloria, pois graças à sua cegueira e fidelidade à deusa Athena, ele não percebeu que aquele bebê era a reencarnação da deusa e que Aiorus não era um traidor. Tanto é que ele nem tenta dialogar com o Cavaleiro de Sagitário, ele só sai atacando direto. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Para mim, essa é a melhor luta da saga do Santuário. Deixa aqui embaixo nos comentários qual é a melhor luta da saga do Santuário para vocês. Mas seguindo aqui, dá para ver que o Shura não frouxou nada para o Shiryu nesse embate. E graças à sua arrogância, ele tentou fazer o dragão sofrer mais ainda. Shura não aceitava o fato de que Aiorus era o verdadeiro salvador de Athena e cortou a armadura de Shiryu como se fosse papel. Inclusive o famoso escudo do dragão, capaz de segurar muitos ataques graças às suas grandes capacidades defensivas. Entretanto, ele não contava que Shiryu iria ter as últimas consequências para vencê-lo, mostrando de propósito o ponto fraco do cólera do dragão, para assim poder prender Shura e mantê-lo mais próximo, e assim poder utilizar o último dragão. Pois mesmo Shiryu
superando o Cosmo de Shura por um breve momento, o dragão não tinha condições de efetuar um ataque capaz de vencer realmente o Cavaleiro de Capricórnio. E então ele teve que utilizar o seu último recurso. E já nos céus ele reconhece os valores de Shiryu e reconhece os seus erros do passado e pede perdão a Aioros. E no fim ainda fez muito mais. Ele aceitou a morte, passou a sua técnica Excalibur para a mão direita de Shiryu, passou também a sua armadura de Capricórnio e mandou Shiryu novamente para o santuário. Na saga de Poseidon, Shura aparece para Shiryu, lembrando que Excalibur habitava o seu braço direito. E essa técnica foi extremamente importante para Shiryu cortar a lança dourada de Krishna de Chrysaor. Já na saga de Hades, na fase do santuário, Shura é revivido então por Hades. E ele vai ao santuário então querendo a cabeça da deusa. E juntando-se a Camus e Saga, ele forma então o trio dos renegados. Infelizmente não podemos ver Shura lutando a todo vapor. Podemos ver de relance alguma coisinha aqui e outra ali. Entretanto, Camus e Shura foram coadjuvantes de Saga nesta fase. E ambos caíram nas ilusões de Kanon e Shaka. E posteriormente podemos ver Shura e os seus colegas renegados utilizando a exclamação de Athena contra Shaka. E também podemos ver o porquê deles fazerem esta invasão. Na fase do inferno, Shura aparece somente no final após despertar o seu 8º sentido. E se junta aos outros 11 cavaleiros para a abertura do Muro das Lamentações. Mas o ponto mais alto de Shura nessa saga é o seu compromisso e a sua seriedade com a sua missão. Independente dele depois ser chamado de traidor, ele não media as consequências desses seus atos, demonstrando novamente o seu real arrependimento dos seus erros do passado. Shura é um dos meus personagens favoritos da obra e podemos ver muito potencial tanto na sua personalidade quanto o seu poder, independente na questão de que ele estivesse certo ou errado, mas a sua seriedade com as suas missões, tanto quando ele aceitava as ordens do grande mestre, quanto depois a sua missão em invadir o santuário para, na verdade, ajudar Athena. E isso fez com que ele enfrentasse os seus antigos colegas de armadura e também Aioros, aquele a quem ele tanto admirava. Mas é isso. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acham sobre o Shura de Capricórnio. Então, muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui e até a próxima. Valeu!